diz em 1 Pedro que a alegria que está reservada no céu é uma alegria indizível. Significa que não existe palavras humanas que possa trazer um entendimento do povo cristão da realidade do céu. Então, ainda que nós recebemos a mente de Cristo, nós não conseguimos ter essa mente completa e entender todas as coisas concernente a esse céu. Mas queremos mostrar alguns pontos nessa manhã para que o nosso coração se alegre e que nós possamos ser revigorados de não esquecer de um porquê. Porque nós vamos trabalhar com o céu como um alvo, mas as questões que vai fazer com que o céu seja o nosso alvo, ela passa por algumas coisas aqui na terra. Então, o comentário aqui da introdução vai resumir que o nosso propósito é mostrar o céu como destino glorioso. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos acerca desse destino glorioso. Nós vamos aqui entrar no tópico 1, o céu como alvo. Eu quero pular a definição do céu, a primeira ali. Olhei alguns comentários. Nós vamos trabalhar no segundo parágrafo ali do ponto 1. Nós vamos trabalhar só o segundo parágrafo, porque no primeiro parágrafo ele vai falar sobre alguns termos gregos, e que na segunda parte ficou mais claro. Então, nós vamos trabalhar o céu. Vamos começar ali no tópico 1, mas no parágrafo 2, vai dizer que na tradução da Bíblia em língua portuguesa, a palavra céu, ela tem uma tradução ali, foi traduzida por alturas, e outra foi traduzido como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para referir a 3 locais distintos: o céu atmosférico, o universo, o firmamento do céu, e o terceiro é a morada de Deus. Ali nós temos as bases bíblicas dos 3 locais aplicados à palavra céu. O mais importante para o cristão é o terceiro, o céu, a morada de Deus. Então, para nós iniciar, existe 3 céus, que na verdade no Velho Testamento ali ele vai explicar que existia no ensinamento judaico existia mais céu, mas para nós no Novo Testamento nós vemos 3 céus, e o mais importante é o céu onde Deus habita. Mas eu quero chamar a atenção que o céu é mais do que um lugar. O céu é um lugar, o céu é um estado, e o céu também ele é uma pessoa. Porque nós temos 2 textos bíblicos que quando Paulo em Filipenses vai dizer que ele preferiria partir, ele não diz que preferiria partir e ir para o céu. Ele diz: eu prefiro partir e estar com Cristo. Porque a primeira definição de céu não pode ser apenas um local onde nós vamos ter uma vida boa, um corpo glorificado, que não haverá morte, não haverá problema, mas o céu é uma pessoa. Nós vamos estar lá por causa de alguém e nós teremos comunhão com Ele. Então, Paulo vai falar por 2 vezes do nosso encontro com Ele. Nós queremos viver com Ele, desfrutar dele, e esse é um dos sentidos de céu. Outra coisa, que céu também é um estado de felicidade plena, e é por isso que a Bíblia vai dizer que é uma alegria indizível. Por isso que os nossos olhos, nem ouvido, nem mente conseguem entender. Provavelmente os irmãos já sentiram gozo na alma, gozo no espírito. Aleluia. Nós, com a natureza terrena, muitas vezes inclinado às paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma, nós não conseguimos sentir esse gozo e essa totalidade de vida plena. Então, meus irmãos, o céu, ele vai falar sobre um reino. Logo, na outra lição, nós vamos falar de uma cidade. Então, veja, aqui na nossa lição vai trabalhar que o céu não é um lugar onde a gente vai ficar cantando hino, que vai ficar sem fazer nada. Eu quero chamar sua atenção para que o céu, ele vai ter uma cidade que nós vamos trabalhar aqui, que é a Nova Jerusalém, que vai descer. Mas eu chamo a atenção de que, como destino eterno, como nós chegaremos no céu e o que nós desfrutaremos no céu.
nem todos desfrutarão as mesmas coisas no céu. Sim, meus irmãos, por quê? Porque quando a Bíblia vai falar em nós ajuntar tesouros no céu, a Bíblia também vai falar que quando Jesus vier buscar a sua igreja, e nós passaremos por um tribunal, e nós passaremos por uma festa, nós receberemos galardão, recompensa, pagamento daquilo que você fez aqui. Logo, eu quero chamar sua atenção para um ponto. Galardão significa recompensa de um serviço, mas também ela pode ser uma homenagem e a palavra é condecoração. Então veja bem, lá em 1 Pedro, quando Pedro está escrevendo que nós exultamos por ser salvo, ele vai dizer: se necessário, por breve tempo, vocês sejam contristados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé vale mais do que o ouro perecível. Ela diz assim: redundará em louvor, honra e glória na presença de Jesus Cristo. Veja bem, o céu, nós teremos recompensas no céu. Logo, quando a gente para analisar essa questão, veja que Pedro disse que nós vamos, a nossa fé aqui embaixo, as nossas práticas, o nosso serviço, aquilo que fizemos, ele vai redundar, ele vai ser recompensado em três coisas, porque há diferenças, distinções dessas três palavras. Lá no céu nós receberemos honra, e você sabe que honra, existe grau para honra. Você sabe que em determinados pontos de importâncias de coisas da terra, quero chamar sua atenção para o texto que foi lido em classe de Apocalipse, falando do céu. Veja que para entender o céu eles tiveram que usar palavras terrenas, de coisas da terra. Por isso que Paulo ouviu coisas indizíveis, que não teria palavras humanas para descrever essa glória que está reservada lá. Então veja bem, há distinção em honra. Veja, quando você chega num lugar e você vê alguém sendo recebido com honra, mas vai às vezes chegar alguém que tem muito maior honra, e que vai acabar ofuscando a honra daquela pessoa que chegou. Então veja que lá no céu, entre as muitas coisas que galardão vai representar, é recompensa. Mas essa recompensa ela vai ser dada em honra. Logo você sabe que quando alguém honrado chega, às vezes se para tudo. Vamos dar um exemplo. Estamos aqui. Se o pastor da convenção chegar aqui, para tudo, porque ele tem a honra. Então lá no céu, para nós entendermos que esse lugar não é um lugar onde a gente vai estar lá sem fazer nada, e muito além disso, nós teremos honra no céu. E há uma diferença entre honra, louvor e diz glória. Louvor, agora você imagina o louvor que os apóstolos, os mártires, esses homens hão de receber. Imagine você, honra é algo que é feito, louvor é algo que é feito, mas que traz uma satisfação à pessoa que está recebendo. Veja que você chegar num evento do mundo, aonde tem pessoas muito importantes, e você ser reconhecido, ser chamado, é honra e louvor. Agora imagina, a Bíblia diz que Jesus, na presença dos santos anjos, agora você começa a imaginar Miguel, você imagina os 24 anciões, você imagina todo o esplendor do céu, com os personagens do céu, e você ser dirigido o seu nome, diante de todos, você ser honrado e receber um louvor. Imagina quando Paulo escreveu Romanos, no capítulo 16, ele vai tecer honra e louvor a uma pessoa. Talvez para nós aqui hoje, essa pessoa, para nós não sabemos quem foi, não conhecemos a vida dela. Eu quero que você olhe em Romanos 16, versículo 10, diz assim, saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Agora você imagina,
Quem está dando a honra e o louvor? Uma coisa é eu, que não sou nada, não sou ninguém, porque o quanto vai valer a honra? É de quem está dando a honra. Veja bem que quem vai dar a honra e o louvor é o próprio Deus vivo, o Cristo. É Ele que vai dar a honra. Por isso que tem diferença. Aqui quem está dando é Paulo. Imagina o apóstolo Paulo, a qual escreveu que uns ele entregou para Satanás, outros amaram o presente século. Aquilo foi vergonha para eles. Agora o Paulo, reconhecido como apóstolo, autoridade de Deus na terra, diz que Apeles era aprovado. Então imagina a honra e o louvor. Para nós hoje não tem nenhum, mas na época, a carta aos Romanos, o Apeles chegar na igreja, esse é o irmão que recebeu louvor e honra. Só que glória, nós não conseguimos interpretar a glória porque nós conhecemos muitas vezes a glória humana. Glória no sentido de recompensa. Nós sentimos a glória no culto, mas essa glória que nós estamos falando, que só lá no céu nós vamos desfrutar, é uma glória que você vai perceber que em tudo nesse mundo, os poderosos, os grandes eventos, você consegue imaginar a honra, o louvor e a glória no céu, baseado no que as pessoas testificam, quando conseguem conquistar uma vaga tão sonhada em alguma posição, ou que conseguem ganhar um título muito raro. E veja, vou ganhar uma medalha. Se tu ganhasse só a medalha e não tivesse um público, se não tivesse alguém fazendo honrarias, não valeria de nada. O sentimento que foi preparado no mundo para receber campeões, para receber autoridades que conquistaram algo muito difícil, ele é composto de pessoas o honrando, alguém muito acima dele o louvando. E veja que nós vamos trabalhar, e já vamos entrar no restante, que glória, ela vai ser recebida de algumas outras formas, que na própria revista nós temos o texto ali, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Veja que existem coisas na terra que os homens criaram, que quem possui, só pelo fato de possuir, ele já se mostra que ele tem algumas coisas, ou honra, ou louvor. Eu estou falando de coisas pecaminosas, mas para os irmãos entenderem o céu. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios, Paulo vai trabalhar a nossa ressurreição e como nós poderemos entrar no céu. É o destino, mas como você vai entrar nesse céu? Veja que não é um lugar que não vai haver nada, porque até o corpo glorificado que eu e você vamos receber vai ter diferença. E como que vai haver essa diferença? Baseado em que Deus vai abrir os livros para quando chegar a vez de um de nós recebermos honra, louvor e glória. Só que antes disso, para chamar sua atenção, a importância disso é que Daniel diz que alguns vão ressuscitar para a vergonha eterna. Então a diferença e o contraste, quem já foi envergonhado na frente dos outros, que sentimento terrível. Agora você imagina você ser envergonhado na presença de Jesus Cristo. Então, da mesma proporção, nível de honra e glória na presença dele, a mesma proporção é vergonha. E é por isso que eu não quero afirmar, mas eu examino e fico tentando compreender o que Jesus disse, que nós vamos ganhar recompensa, mas também nós podemos ganhar punição, sofrer dano. Se o céu é um lugar esplêndido, onde não vai haver dor, sofrimento, em 1 Coríntios 3 vai dizer que alguns vão ser salvos pelo fogo, e que se a obra de alguém se queimar, ele vai ser salvo, contudo vai receber dano. Por isso que quando a gente medita no céu, é coisas
que vai além da nossa compreensão, porque nós não sabemos que dano, que pode ser alguém que vai ser salvo, mas receber dano. O texto ele não está falando do dano de a tua obra passar pelo fogo, Da recompensa e não receber. mas apesar que tu fez muita obra, vou dar um exemplo. O camarada fez muita obra, mas fez para se aparecer. O pastor trabalhou, mas trabalhou por dinheiro. Ele fez muito, mas ele fez por dinheiro. Talvez esse montante que ele fez vai passar no fogo. Daí vai haver uma perca, porque não foi feita uma obra com amor, não foi feita uma obra com veracidade, né? Havia um interesse, né? E o próprio Deus pode dizer para ele, não, teu galardão não recebeu na terra. Então essa perca, acho que está ligada o que ele poderia ter recebido mais galardão, mas ele acabou perdendo, porque essas obras foram passadas no fogo. Isso. E não foram verdadeiras, né? Só que em 1 Coríntios, pastor 3, vai falar de 6 material de construção que você pode chegar no céu. 3 vão se queimar e 3 vai receber recompensa. Agora, se nós ir lá para 1 Coríntios 15, você vai perceber que são 6 materiais de construção, mas são 6 corpos glorificados. Então, como o pastor falou, Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele diz: olha, tem alguns pregando por interesse, por vanglória. O importante é que eles estão pregando, mas é claro que isso dá temor, porque podemos fazer muito, mas fazer com as intenções erradas, da forma errada, vai chegar no céu, e aí nós vamos ser provados por esse fogo, que na verdade eu imagino que a Bíblia diz que são muitos livros que serão abertos, tudo que pensamos. Então, imagino que isso vai cooperar para saber se aquilo que nós fizemos muitas vezes, eu tenho que ajudar uma pessoa, mas eu murmurei antes de ajudar, pensei, isso está registrado. Então, eu socorri o fulano, mas socorri com o sentimento errado, com o pensamento errado, não haverá recompensa. Então, quando Coríntios ali ele vai falar dessa ressurreição, diz assim, aqui nem versículo 39, 15 e 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é dos animais, outra é das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória do celestial e outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor, pois assim será a ressurreição dos mortos. Então veja, como o pastor disse, fez um monte, mas foi provado pelo fogo. Você pode ver que ele está dizendo aqui, ele está usando uma expressão humana, mas não que nós vamos ter o sol, mas é a glória, o esplendor. Então ele está usando 6 esplendor. Um é o esplendor do corpo. Então o corpo humano tem um esplendor, o homem natural. Outro é o celestial. Então já são 2. Uma é a glória do homem, uma é a glória do celestial. Agora ele vai. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, e que até entre estrelas há diferença de esplendor. Então veja, se tratando do céu, alguns vão chegar no céu. Imagina agora, não tem como nós mensurar. Se há diferença de glória, logo, quando alguém chega importante, você vê por como ele está, você vê o quão ele é importante. Você pode perceber que ainda que não deveria de ser, mas se você vê alguém mal vestido, maltrapilho, rasgado e sujo, você já percebe que aquela pessoa não é importante. Logo, quando você vê alguém, identifica alguém ataviado, e diz as Escrituras que nós vamos ser revestidos da nossa casa espiritual, que já está sendo preparada, já foi preparada. Então, para nós continuar aqui e ir discorrendo, irmãos, eu estou falando, se os irmãos quiserem interromper, fazer alguma pergunta, nós estamos disponíveis. Bom, o ponto 2 ali é o céu conforme o ensino de Paulo.
Eu vi, segundo o que eu estou entendendo, que a honra e a glória é a mesma coisa. Não. É isso? Segundo o que eu estou entendendo? Não? Então explica. A glória, está dizendo assim, uma é a glória do sol, que na verdade a glória vai produzir a honra. Certo. Entendeu? A glória que nós recebemos lá no céu, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Veja que a glória do sol é muito mais esplendor. A glória da lua é menor. Sim. Existe glória das estrelas. E diz que até entre estrelas há diferença de esplendor. Então nós estamos falando de esplendor. Então logo, o tanto que vou usar uma expressão, o tanto do esplendor e do brilho celestial vai produzir essa honra. Porque você imagina, o corpo glorificado ninguém sabe como vai ser. Mas nós vamos saber quem é Paulo. E nós vamos saber de longe, por causa da glória. Logo a glória vai trazer para ele honra, porque veja que a Bíblia vai usar o céu, vai falar muitas vezes de reino, o reino do céu. Se tem cidade, tem reino, vai ter uma organização que a nossa mente não entende, porque nós, como seres naturais hoje, não conseguimos compreender o céu na sua totalidade. Mas logo quando Paulo chegar, ele vai ter honra, ninguém vai precisar falar nada, porque a glória, o brilho, o esplendor que está sobre ele, Pedro e tantos outros, todo mundo vai identificar. Então, glória produz honra. Só que quando nós estiver na presença de Jesus, ele vai louvar cada um segundo o seu trabalho, a sua fidelidade. Ele vai honrar, porque aí, depois que tu receber a glória, vem a honra, mas antes primeiro vem a honra, porque quanto de glória o Andrei vai receber? Jesus vai chamar ele e vai honrá-lo. Vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino, está aqui a tua recompensa. Então ele foi honrado com algo esplendoroso, glorioso. Imagina a honra dos 12 apóstolos, ninguém vai ter, eles vão sentar ao lado de Cristo, é deles essa honra, né? Até porque eles foram os primeiros, eles morreram, foram os mártires. Essa honra eu não vou lá. Eu sou pastor, mas eu não vou ter essa honra, né? Sim. Então haverá uma glória diferente. Mas vai haver posições, claro. E ontem eu fiquei pensando, não tem como entender, sabe por quê? Porque hoje nós temos o pecado, hoje a inveja, tu pode não ter inveja, mas hoje o diabo te ataca com inveja, lá não vai ter isso. Não, lá tu vai ser, só para concluir o que tu está falando, né? Por exemplo, os 12 apóstolos, nós vamos olhar para eles, vamos saber que eles são dignos, admirá-los, não vamos ter inveja daquilo ali. Por mais que a nossa glória seja menor, seja pequena, não haverá esse sentimento. Não haverá o sentimento. Por isso que, como eu estou dizendo, hoje para compreender o céu, é bem espiritual mesmo, porque nós estamos num corpo e que muitas vezes a gente não consegue compreender isso, porque hoje existe o sentimento de inveja, de ciúme, que lá isso não vai haver uma harmonia plena, e que quem estiver em posições de honra vai ser honrado por todos e não vai haver nenhum tipo de contenda, porque você imagina, hoje, alguém honrado na terra, que tem uma honra e uma glória, muitas vezes outros, só porque tu acha que tu é fulano e está achando que é o cara, isso não vai haver no céu, então a gente não consegue compreender, porque o que a gente desfruta aqui é isso. Muitas vezes, como que as pessoas dizem, tu não sabe o que eu passei para chegar aqui, e quem não sabe, diz, está se achando bom. Uma vez eu fui numa troca de obreiro e elogiei um obreiro que eu conhecia, e o outro irmão eu não elogiei porque eu não conhecia. Aquilo me odiou a vida inteira. Ele falou para o pastor, não falou nada de mim, mas eu não conheço. Eu elogiei o Daniel estava se despedindo, ele estava subindo. E tem coisas que é difícil mesmo, porque a gente não consegue compreender, igual o pastor está falando. Só que lá Jesus conhece todo mundo e vai dar a devida honra. Por isso que aí o texto que diz que os últimos serão os primeiros. É no sentido, não tem fila lá no céu, mas é no sentido de primeiro de glória, de honra. Imagina, quem que é essa pessoa? Não foi alguém que recebeu honras terrenas, mas que lá está com maior brilho e maior glória. Então, quando nós temos esse entendimento de céu, é baseado, e eu amo essa parte, porque veja que o que Jesus veio fazer, a Bíblia diz que o Pai falou, o Filho falou, mas que o Espírito falou.
E Paulo vai dizer, olha, quando vocês lêem Efésios 3:3, vocês podem compreender o meu discernimento dos mistérios de Cristo, que foi oculto às gerações passadas, mas que agora foi revelado pelo Espírito. Jesus diz em João 16:12, eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito, ele vos guiará em todas as coisas e falará. Então veja, que esse conhecimento, essa breve revelação de céu, cidade santa, dessa vida eterna, nós só conseguimos ter porque o Espírito falou aos profetas, falou aos apóstolos, e Paulo recebeu esse ensino. Que eu estava olhando alguns comentaristas da revista, ele diz, olha, Deus não quis revelar e falar mais do céu para a igreja, porque veja bem, uma coisa é eu receber uma revelação do céu, outra coisa é Paulo ir lá e dizer que ele não podia falar, que eram palavras que não podia, é inefável, é indizível, não tem como explicar. Então por isso que o termo céu, reino do céu, vida eterna, é citado muitas vezes, mas explicar o céu, está vendo? O irmão leu ali, nós temos Apocalipse 21, que fala dessa cidade santa, revela que não vai haver dor, sofrimento, não vai haver essas coisas, mas eu fiquei pensando e eu disse, bom, nisso aqui nós teríamos que perguntar a alguém que é doutor nas questões de Apocalipse. Eu fiquei pensando ontem, Jesus, quando manda uma carta para a igreja, ele diz assim, ao vencedor eu vou fazer isso, ao que vencer eu vou fazer isso. Aí eu fiquei pensando, eu digo, essa é uma dúvida que eu tive, para quem que eu vou perguntar isso? Em cima da hora ninguém, não tem ninguém para perguntar, mas eu fiquei pensando ontem, o que receber o nome numa pedrinha, o outro não vai receber, porque ele disse para aquela igreja, ó, ao que vencer aqui, eu vou fazer isso, ao que vencer lá, eu vou fazer aquilo, e eu fiquei procurando, não achei ainda, mas foi uma dúvida que bateu, porque as coisas do céu, por exemplo, quem pensa comigo que vai receber um nome numa pedrinha, qual é a relevância que tem hoje para nós, sendo natural, humano, pensar no nome numa pedrinha? E eu não sei o que isso vai ser lá no céu. Por isso que é pouco relatado essas questões. Eu já ouvi uma pregação, mas não lembro? Mas eu ouvi uma explicação. Então, o André me ajudar, tu sabe alguma coisa, André? Eu já ouvi agora, mas agora não lembro disso. Mas são questões difíceis. Por isso que pouco se dá relato, explicações dessas questões, porque são coisas que para nós hoje nós não conseguimos alcançar. Então o apóstolo Paulo ele vai falar a questão que ele foi arrebatado, mas ele não vai dar detalhes desse arrebatamento. Então veja, eu vi o professor que fez a lição, que ele gosta muito de falar essas questões, ele diz assim, ó, imagina hoje tem pessoa que é arrebatada, vai para o céu, vai para o inferno, e aí viaja o mundo inteiro revelando como é que foi no céu, como é que foi no inferno, e aí ele diz assim, imagina, a autoridade de Paulo para poder escrever, dizer, ó irmãos, eu fui no céu, eu vou contar para vocês. Não, eu vou pregar o evangelho, eu vou instruir vocês, que se eu perder tempo em falar para vocês como é lá, e não preparar vocês para chegar lá, não vai adiantar nada eu dizer como é que é o céu para vocês. Então por isso que não foi dado esse relato para nós. O ponto 3 ali é o céu como alvo do cristão. Então veja bem, eu quero chamar a atenção para o texto de 1 Timóteo, que vai falar algo interessante. Como eu disse, nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós estamos num processo de salvação aqui na terra. Mas eu quero chamar a atenção para 2 textos acerca desse alvo, porque a gente olha hoje para o céu e se a gente pudesse vislumbrar ele, e eu acredito que algumas pessoas tiveram experiências, não vou dizer no céu como lugar onde nós vamos estar,
mas eles tiveram experiência no reino de Deus, nesse terceiro céu, e que eles não queriam voltar, e que dizem que o sentimento é único, é glorioso. Por causa dessas questões, é que nós Timóteo 6 e 12, ele vai dizer assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Veja bem, toma posse da vida eterna igual foste chamado. Hebreus 3 diz assim, ó: santos irmãos, que participais da vocação celestial. Vocação é convite, é chamado. O céu como um alvo. Veja que a primeira lição fala do novo nascimento, falou de uma porta estreita, mas se você parar para pensar, Paulo está dizendo para Timóteo: toma posse no presente, porque a partir do momento que você recebe o entendimento de que você é pecador e confessa Jesus, você já foi salvo, mas você vai precisar ser salvo, constantemente salvo. Por quê? Porque a Bíblia vai relatar por várias vezes, por exemplo, 2 Pedro vai falar dos falsos mestres. Ele vai dizer que esses falsos mestres um dia foram salvos, mas que se perderam, que se apartaram. Pedro vai dizer que era melhor nunca ter ouvido do que ouvir e se apartar. Então, se estamos falando do céu, nós estamos falando de algo que é um alvo, mas que é um alvo que nós estamos em processo. Veja que ele diz: toma posse da vida eterna. Agora eu quero que você preste atenção no texto de 2 Pedro 1 e 11. Diz assim: porque é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está dando uma maneira. Então a nossa entrada, o nosso alvo, depois de salvo, aqui diz, não permanecer mais ao mundo. Por isso que ele diz que ele prossegue para o alvo, para a linha de chegada. Então veja, o alvo é o céu. Na lição 13 nós vamos ver a cidade, mas ele está dizendo que nesse processo ele tem que prosseguir para o alvo. Ele precisa esquecer algumas coisas que para trás ficaram e avançar para as que estão diante dele. E veja bem, dentro dessa caminhada, dessa jornada para o céu, dessa carreira proposta, nós como igreja, muitos membros, o próprio texto de Filipenses vai dizer: cada um fique no que alcançou. Por quê? Porque nessa carreira do céu, alguns estão alcançando algo a mais, outros estão alcançando algo a menos. Então veja, que dentro dessa carreira como alvo, como eu disse, o objetivo é chegar no céu. Mas alguns de nós vai chegar lá pelo fogo, sem recompensa, mas entrou. E eu não sei. Se lá no céu, e não vai haver inveja, nem ciúme, nem orgulho, e nada de pecaminosidade, mas uma coisa eu sei, que essa recompensa do céu, ela vai trazer aquele que estará desfrutando dessa recompensa algo glorioso e imaginável. Porque eu já vi cristão dizer assim para mim: eu não estou preocupado só em ir para o céu. Se eu já ir para o céu, eu não estou preocupado com nada mais. Quando eu falo de que eu não queria chegar no céu de madeira, de palha e nem feno, mas alguém está tão natural que diz: cara, irmão, nós aqui embaixo temos um sentimento de conquistar coisas. Ou tu acha que alguém passa anos estudando para quê? Porque ele tem o objetivo de alcançar algo, de conquistar algo. Quando, se você tiver a oportunidade, você vai querer melhorar, conquistar coisas. E esse destino, esse alvo cristão,
Porque se nós não pensarmos nisso, nós não vamos entender o porquê que tem um alvo, corremos para o prêmio, mas qual é o prêmio? Nós acabamos de ver o mundo dá muita ênfase para prêmio, para recompensa. Veja que o texto que também está na lição aqui, de 1 Coríntios 9, 24, Paulo está usando a questão romana, na questão que havia Olimpíadas, havia disputa. Ele vai usar e vai dizer o seguinte: todos no estádio correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal forma que alcanceis, para que vocês recebam o prêmio. Então veja, o alvo, se nós só botar o alvo ali, sem ver as recompensas, a glória, a honra e o louvor destinada, não vai ter o porquê lutar. Mas, já estou na igreja, já fui batizado, já fui salvo, não peco, não pratico males, está bom assim. Não. Nós temos um alvo e nós temos que prosseguir para esse alvo, e cada um fique no que alcançou. Só que assim, eu alcancei 2, André. O André alcançou 5. Tá bom, 2. Não. Efésios 4, do 11 em diante, vai dizer que Deus quer que todos cheguem à estatura do varão perfeito, à unidade da fé. Se tu alcançou 2, ele está dizendo: não te preocupa com o André que alcançou 5, mas tu tem que fazer uma coisa: tu tem que avançar na tua carreira para tu conquistar. Veja que nesse texto Paulo diz assim, eu vou ler ele porque eu acabei esquecendo aqui. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo. Eu prossigo para conquistar. Nós estamos falando de conquista. Veja que o céu é gratuito, nós somos salvos por graça. Para ser salvo você não fez nada, mas para conquistar a plenitude das coisas do céu, aí você vai ter que conquistar. Você vai ter que fazer. Veja que o texto de 2 Pedro que nós lemos diz assim, que nós citamos: porque dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino. Então tem uma maneira, vai ser dessa maneira que vai ser suprido a entrada de vocês. Veja que 2 João 1,8, olha o que João está escrevendo: acautelai-vos, tomai cuidado, para não perder aquilo que temos realizado com esforço, para que recebais completo galardão. Logo, o céu e as recompensas, elas não podem ser separadas. Porque se eu vim aqui só falar do céu, não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento, vai ser tudo maravilha, alguém vai dizer: tá bom, já estou tranquilo. Mas o céu e as recompensas, que serão eternas, veja bem, eu anotei aqui, 1 Pedro 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservadas nos céus para vós outros. Uma herança, irmão. Eu já vi crente cheio de Espírito Santo, mas quando se trata de separar a herança, o bicho pega. Eu não é. Por que, irmão? Mas eu quero a minha parte. Então, se há essa disputa, se há esse desejo, muitas vezes pecaminoso, mas que há. Por quê? Porque nós nascemos com um sentimento de conquistar. Mano, se tem esse sentimento aqui, pecaminoso, corrompido, agora você imagina essa herança que está reservada no céu. Porque veja bem, tem gente que anda de Fuca e ele está contente de andar de Fuca. Anda para cima e para baixo de Fuca, feliz da vida.
E para ele tá bom, porque o Fuca leva ele. Só que se tu entrar numa Ferrari, eu nunca entrei. Eu vou falar então num carro que eu entrei. Tu entra num carro zero, tu vê a diferença. Tu desfruta de algo melhor. O Fuca leva, mas vai no Trifuca, no salão aí de 40 graus. E aí tu entra. O que vai falar? De desfrutar. Não é? Aqui as pessoas dizem, eu não sou ganancioso, eu não quero. Não, mas não é questão de ganância e querer. Estamos falando de questão de usufruir de coisas que vão trazer benefícios, que vão trazer coisas gloriosas. Veja que o texto que o Andrei leu no início, se eu não me engano foi no início aqui, versículo Filipenses 3:21, olha só, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Veja, tudo no céu é glorioso, significa que você vai desfrutar de algo. Não é só glória de esplendor, é desfrutar de algo. Quando entra alguém famoso numa cidade, a glória que ele tem produz benefício, produz muitas coisas boas. Então imagina, um céu com um corpo glorioso igual ao corpo do Senhor Jesus, um novo céu, uma nova terra. Eu já ouvi seminários sobre escatologia, que eles explicam esse céu e essa terra, que às vezes a gente fica sem compreender exatamente como vai se passar isso. Eu estava ouvindo o Hernando Dias Lopes dizer que a cidade, a medida dela é 2.400 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Aí eu fico pensando, de altura, o quê? Mas como de altura? Vai ter para cima? Ele diz que não existe nenhuma cidade humana com 2.400 quilômetros de comprimento e de largura. Que tamanho, olha o tamanho dessa cidade. E nós com o corpo glorificado, você vai caminhar lá, você vai fazer alguma coisa, você vai voar. Então veja que tudo é glorioso, mas tudo isso que é glorioso será um estado de paz, alegria, mas o alvo que você vai receber lá, ao chegar lá, você precisa receber esse prêmio. E esse prêmio vai estar relacionado à tua carreira aqui embaixo. Então não podemos separar céu de galardão, de recompensa, porque senão poderíamos estar instigando alguém de apenas estar em Cristo, ser nascido de novo, e não entender o que Paulo escreveu, se não me engano, aos Colossenses, porque senão não teria por que nós trabalhar e sofrer pelos outros. Eu já estou salvo mesmo. Por que eu vou fazer alguma coisa pelo Andrei? Eu já estou salvo mesmo. O porquê que eu devo juntar tesouros no céu? Por quê? É porque esse ensino da recompensa do trabalho cristão aqui vai refletir no céu, para que a gente não pense apenas que chegando no céu está louco de bom e já nos basta. Então aqui o texto, essa parte aqui nós encerramos, porque vai falar do corpo abatido, transformado. Como nós falamos ali, a sinopse, o cristão passa a ter no céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima. Isso é de Deus por meio de Jesus Cristo. Vocação, convite que nos foi dado. Ali na página 22, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Esse novo céu e nova terra, aqui está dizendo que depois da abertura desses selos, em que predominaram a desordem, a tribulação, o juízo, o quadro revelado na sequência é um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu é o espaço astronômico, não se trata da habitação eterna de Deus. Você está entendendo isso? Eu estou lendo a página 22. Tópico 2, número 1. Tópico número 2, número 1. Isso. Novo céu e nova terra. O mar não existe mais.
O apóstolo completa um novo céu, contempla um novo céu e uma nova terra, ou no texto que nós lemos ali recentemente. O adjetivo novo que aparece no texto traz a ideia do novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. Então vejam, irmão, isso aqui não seria eu a responder. Eu não sei se o pastor poderia falar sobre isso. Oi, meus irmãos, aqui nessa parte do estudo está falando sobre uma tal denominação, que eles falam em relação ao céu ser aqui na terra, aonde não será. E o pastor explica aí por que não pode ser, né, o céu ser aqui na terra. Nossa esperança não é uma nova vida aqui na terra, mas sim lá na glória com Deus. Passada pelo fogo. Aí depois do milênio vem a purificação pelo fogo. Daí desce novos céus e nova terra. Eles dizem que vai ser. Eles dizem que é o céu, porque eles ficam bravos, eles não querem morar no céu. Eles querem ficar na terra. Eles querem, não, eles vai tudo pro céu. Eu falei, a morada de Deus deve ser ruim lá, né? Eu falei, onde Jeová habita deve ser terrível, eu falei. E tu fica aqui na terra, só não sei onde tu vai ficar, porque a Pedro disse que essa terra espera pelo fogo. Isso, então, mas isso é uma questão que eles afirmam, né? Que vai ter. Ali quando fala do leão pastando e tal, ali está voltando ao jardim do Éden. Sim. É o que vai acontecer no milênio, né? Depois que quando Jesus descer, libertar Jerusalém, aí a vida vai continuar, esses 1000 anos. Aí nós seremos, a igreja é a noiva, presta atenção. A noiva no casamento, todo mundo vai na festa, mas só a noiva e o noivo vão para o jardim. Então a noiva terá benefícios que só a noiva tem. A igreja será a noiva. Aqui está acontecendo o milênio. Nós teremos um corpo glorificado, nós seremos como um anjo, nós habitaremos no céu e na terra. Não tem espaço físico para nós, mas aqui na terra haverá vida, haverá 1000 anos. Pessoas vão nascer, vai continuar, mas só que será um paraíso durante 1000 anos. Aí depois vai tudo para o fogo. Aí teria que ver onde é que encaixa que nós vamos julgar os anjos e o mundo, né? Isso vai ser antes. Daí é outro assunto. Fica no céu. Então vamos lá. O ponto 2 ali vai falar dessa linda cidade como nossa morada. O Apocalipse 21 ali, o apóstolo João faz menção à descrição dessa cidade santa somente a partir do versículo 9. Eu vou abrir porque para mim não precisa voltar aqui. Apocalipse 21. Ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como uma morada de Deus, a pátria dos salvos, o lugar em que os santos habitarão. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será o lugar em que Deus e o Cordeiro são o templo, a glória de Deus o iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza, sofrimento. Além disso, depois da ressurreição, e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como um lugar redimido, de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão desse livro de Apocalipse refere-se ao céu como a eternidade, a Nova Jerusalém como nova cidade, o nosso lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. O que dá para avisar aqui e chamar a atenção é que, segundo Pedro, capítulo 2, capítulo 3,
3, versículo 13, diz que nós, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus e nova terra, mas ele diz, esperando e apressando a vinda. Então veja, ele diz, visto que as coisas vão ser assim, vocês devem ser como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando. Então, veja que nós temos a obrigação, através do intenso trabalho da vida cristã aqui, desse empenho da nossa carreira, porque bem por certo que foi nos dado um alvo, foi nos dado uma carreira, mas que nós temos como igreja a possibilidade de apressar essa carreira, de chegar com mais empenho e entusiasmo. Por isso que a Bíblia vai relatar por várias vezes a palavra diligência e esforço. Logo, quando se começa uma construção, alguém pode fazer devagar, desmotivado, mas se alguém fizer alguma coisa com muita dedicação e esforço, diligência, ele vai acabar mais rápido. E por isso que o Pedro está dizendo, você pode apressar a vinda, você pode fazer com que você chegue mais rápido. Deu? Nem está olhando. Então, o 3 ali vai encerrar, mas ele diz o fim da jornada cristã. Estaremos aonde Deus vai estar, e se Deus quiser, na verdade Deus quer, né? O problema é nós aqui embaixo. Então, de tudo que nós poderíamos encerrar essa lição, porque todo mundo tem esperança, né? Ainda que o próprio comentarista da revista vai dizer que a mensagem do céu, ela hoje não é tão palatável aos ouvidos, né? Porque na verdade não tem como separar o céu da carreira, do percurso. E é por isso que existem muitas religiões que prometem céu, prometem paraíso, porque isso vislumbra as pessoas. E bem por certo que nós estamos nessa carreira e que a Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem. E eu acho que a coisa mais importante, o que mais vai pesar nas recompensas é o quanto eu e você fizemos por duas coisas. O quanto nós cuidamos da nossa vida, mas o quanto nós somos instrumento para ajudar outros. E dentro desse ajudar outros, tem aquele que atrai para Cristo, mas muito mais a tarefa da igreja é não perder quem está aqui dentro, não ser um instrumento para que alguém possa perder o céu. Quando nós parar para pensar nesse céu que eu quero ir, mas eu fico pensando, o quanto tu quer ir para lá, mas o quanto tu quer que eu vou para lá. Porque o quanto tu quer ir, eu sei que tu quer ir, mas o quanto tu quer que o outro vá. E eu não estou falando agora, porque isso é uma tarefa de pregar o Evangelho, quem vai ser salvo depende da graça, não depende de nós, mas o que depende de nós é aqueles que já receberam a graça, que está aqui sentado e que vão estar aqui no culto. O quanto tu quer que ele vá para o céu, porque se tu quiser que ele vá para o céu, da mesma medida que tu quer ir, vai pensar 10 vezes nas ações que nós vamos ter.